Olá, meus amigos, muito bom dia, povo de Deus, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Só tô com um pouquinho de falta de ar, mas tá bom. Vou tentar aqui ler um versículo aqui da palavra de Deus, que Deus pôs no meu coração nessa manhã. Ver se eu consigo, porque eu tô falhando a minha voz, porque eu tô com falta de ar. Muita tosse, então dá falta de ar. Que diz assim, ó, no livro de Isaías, capítulo 55, e o versículo são o 8. 8, mais alguns versículos que eu vou estar lendo. Que diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá, não tomam mais, agem a terra e a faz o produzir, brotar, dar semente ao semeador, pão que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Glória a Deus. Prosperará naquilo para que a enviei, porque com alegria sairei e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Glória a Deus. Versículo 3. Em lugar do espinho crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá murta, que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Então, essa palavra diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque nós andamos muitas das vezes por caminho errado, né? E Deus jamais faz coisa errada, né? O nosso caminho, os caminhos de Deus, Ele só quer coisa boa para nossas vidas. Mas os caminhos que muitas das vezes o homem trilha para nós é caminho mau, né? Mas Deus, Ele nos dá o caminho certo, caminho de boa, né? Para nós estar andando no caminho de Deus. Aquele que anda no caminho de Deus, jamais ele vai fazer coisas erradas, né? E ele diz que os pensamento dele
não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus é mais alto. Ele diz assim aqui, ó. É o caminho, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos. Os caminhos de Deus, né? É mais alto que tudo, do que vossos caminhos, é mais alto que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos, muitas das vezes, nós pensamos coisas, né, que muitas das vezes não agrada ao Senhor Jesus, né? E os pensamentos de Deus para as nossas vidas são coisas muito mais altas do que os nossos pensamentos. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele só quer coisa boa para nós. Ele quer que nós cresça, Ele quer que nós persevera no caminho dEle, para nós poder ter, né, ao reino, chegar até o reino dos céus. Então Deus, Ele fala aqui, né? E aí aqui, mais para baixo aqui, ó, no versículo 12, Ele diz assim, ó, porque com alegria sairei em paz e sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas de alegria, né? Aquele que está na presença de Deus, ele está alegre, né? Então, mesmo que nós, muitas das vezes, nós passamos por dificuldade, passamos por tristeza, passamos por alguma coisa que muitas das vezes vem nos aborrecer, né? Mas mesmo assim, nós estamos na presença de Deus, nós não podemos sentir tristeza. Mesmo no momento que às vezes que o inimigo ele vem traz uma tristeza para nossa alma, né? Mas quando você lembra que você tem Jesus na sua vida, que Ele que é o guia da nossa vida, a força, aí naquele momento você pega e entrega na mão de Deus e fala, Senhor, está nas tuas mãos. Porque muitas das vezes nós passamos por situações que muitas das vezes nós achamos que nós não vamos vencer. Muitas das vezes nós achamos que agora, meu Pai, será que é o fim da minha vida? Mas Deus, Ele é maior. Os pensamentos de Deus, aleluia, sobre a nossa vida é maior do que os nossos pensamentos. Aleluia. Os caminhos de Deus é maior do que os caminhos nossos, que não são os nossos caminhos, caminhos de Deus, né? Então, essa é a palavra de Deus que nessa manhã, muitas das vezes a gente ficamos e Ele diz assim que a palavra, ela não volta vazia. Acho que aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, tô aguentando nem falar, irmãos. Em lugar de espinhos crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murcha. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Mas não é isso aqui não, que falou da palavra, que a palavra não volta vazia. Deixa eu ver se é aqui, no 11. E será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que lhe apraz. Então a palavra de Deus, quando Deus coloca uma palavra na nossa boca para nós falar, nunca ela volta vazia. Ela sempre vai ter um encaixe, né? Porque às vezes você está na igreja, a palavra de Deus vem, às vezes vem uma palavra de exortação, muitas pessoas acham ruim. Muitas pessoas falam, mas essa palavra aí está me atacando. Mas a palavra de Deus, ela vem. E aquilo você vai pegar o que você... ela vai servir para todos, né? Ali está ali. Então você pega a sua parte. Mas tem gente que pega aquilo que muitas das vezes é para ela joga para o vizinho de lado, né? Ela só quer para ela as coisas que ela acha que não está atacando, né? Mas a palavra de Deus, ela não vem, ela não volta vazia. Quando ela vem, ela tem um enderecinho certinho que vai lá e encaixa, né? E aí as pessoas muitas das vezes falam, mas fulano de tal me atacou com aquela palavra. Porque se a causa, a palavra veio, é porque Deus sabe que aquela pessoa está precisando daquela palavra, né? Mas aí se a pessoa também não aceita, vai ficar no mesmo, né? Mas foi lançado, foi falada a palavra, né? Deus usou alguém para falar aquela palavra para aquela pessoa. Mas a pessoa está com aquele pecado, aquela coisa encoberta. Aí quando vem uma palavra de Deus e descobre aquilo dali, né? Aí ela acha que está sendo atacada. Mas é porque aquela palavra chegou para ela. Se ela tiver humildade, se eu tiver a humildade de receber aquela palavra, aleluia, sou glória, receber aquela palavra, arrepender daquilo que está fazendo, Deus é poderoso para libertar, para perdoar e purificar, né? Então, mas tem pessoas que não recebem a palavra de Deus. Quando ela é uma palavra de exortação, que a pessoa tá precisando daquela palavra, mas ela acha que está sendo atacado, né? Então, eu conheço pessoas assim, irmãos. Conheço pessoas dessa maneira, que quando a palavra vem, fala que está sendo atacado. Mas a gente tem que ser humilde e receber a palavra de Deus. Seja ela de exortação, seja ela de, né, de bênção para nós, mas nós temos que receber. Porque é Deus que fala, né? Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Porque Ele quer ver nós no céu. A palavra dele vem nos corrigir aquilo que nós estamos fazendo de errado, que é para nós se render, se arrepender e chorar nos pés de Jesus e pedir perdão e consertar. Mas hoje em dia o povo não está querendo isso. Ele está querendo ficar de qualquer maneira, né? Mas não é assim não. A gente tem que aceitar a palavra de Deus. Esses são os pensamentos das pessoas, né? Esses são os nossos pensamentos, mas o pensamento de Deus é muito diferente do nosso. Porque o pensamento de Deus, ele só quer paz para a nossa vida, né? Então é assim, irmão, essa palavra que o Senhor pôs no meu coração nesta manhã, com muita... Tô com a falta de ar, irmão, só por Deus. Eu fui viajar para Minas, lá foi uma bênção de Deus, lá. Lá é tudo coisa verde, né? Matos verdes para todo lado, respirei bem, não tossi, não espirrei. Aí na estrada, eu acho que o ar-condicionado de dentro do carro me fez isso. Eu fiquei muito gripada. Então,
Aí hoje eu amanheci desse jeito, com essa falta de ar. Já fiz uma inalação já para ver se melhora um pouco, né? Daí se não melhorar eu vou no médico, mas eu creio em Deus que não vai precisar não, porque eu já fiz uma inalação e já orei também para Deus me curar, né? E eu tenho que confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso médico, né? Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Me desculpe, irmãos, se eu não estou conseguindo falar muito bem, mas eu precisava gravar esse vídeo hoje. Amém? Deus abençoe. Fica na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo. Amém. Fica com Deus.